Olá, começa agora o Em Pauta. Neste programa nós vamos falar sobre o Poder Judiciário. E está conosco o professor Igor Hatz e o professor André Rafael Weimiller. Tudo bem, professores? Obrigado por participar do programa. Tudo bem. Professores, eu quero colocar algumas questões sobre o Poder Judiciário, que é essencial para a democracia, né? Mas o nosso Poder Judiciário aqui do Brasil, ele é um dos mais caros do Ocidente, né? Consome quase 2% do PIB, né, junto com o Ministério Público, né, mas em contrapartida ele, né, agora em 2020 há a perspectiva de ter 110 milhões de casos que não resolvidos, né, quase 50% dos presos estão presos sem julgamento. O Poder Judiciário virou uma casta assim, de costas para o povo brasileiro. Como é que está o Poder Judiciário? Eu sei que é bastante espinhosa a pergunta. Bom, primeiramente é um prazer participar aqui do programa, juntamente com o professor André, querido colega aqui da casa, e realmente a questão é bastante abrangente. Nós poderíamos discutir essa temática em várias perspectivas. O que nós temos hoje no Brasil, do ponto de vista da sociedade, da população, é uma visão do judiciário realmente como algo carente de efetividade, um judiciário inoperante, um judiciário que muitas vezes não atende aos anseios da população, mas isso pode ser visto em vários aspectos. Por exemplo, o Brasil, de certo modo, nós temos culturalmente uma visão do judiciário como uma espécie de superego da sociedade. As pessoas têm o hábito de qualquer conflito, qualquer situação, desde uma briga entre vizinhos, uma questão familiar, de buscar o Poder Judiciário como meio de solução desse conflito, dessa controvérsia. E isso acompanha também a questão do próprio tradição no Brasil, o ensino jurídico no Brasil, que sempre apostou muito na jurisdição, né? na jurisdição estatal, no Poder Judiciário como meio de resolução de conflitos. E uma consequência que nós temos disso é essa crise que hoje se fala do Poder Judiciário, incapaz de dar conta de tantas demandas, de tantas ações, esse número absurdo de processos, muito sem solução. Até porque, né, o Poder Judiciário está dentro de uma ideia de uma prestação de um serviço para a sociedade, que como organização deveria gozar de eficácia, né? Esse é um ponto que hoje em dia começa a ser colocado na pauta, né? A eficácia do Poder Judiciário, aproveitamento de atos, rendimento, atingimento de finalidades com o menor âmbito de custos possíveis, né? A gente poderia fazer um programa inteiro discutindo essa questão de eficácia do Poder Judiciário, como implementar programas de gestão. Então é uma tendência que o Judiciário vem trabalhando, mas ao mesmo tempo, me parece, e esse é um ponto que tem se discutido muito hoje, de trabalhar com uma ideia de uma gestão adequada de conflitos. O que seria isso, uma gestão adequada de conflitos? Nós aqui como advogados, muitas vezes como professores, temos o hábito de pensar sempre o Poder Judiciário como o único caminho, como a única porta para a resolução de conflitos. Hoje é uma tendência muito forte de utilizar-se de outros meios que muitas vezes são mais adequados. Por exemplo, uma questão de direito de família, uma questão envolvendo o conflito familiar. O conflito familiar, ele trabalha com uma relação continuada, em que os sujeitos que fazem parte desse conflito, eles já se conhecem, eles têm um passado, eles têm uma relação anterior, e quando nós imaginamos isso sendo solucionado pelo Poder Judiciário, a solução ela se dá a partir de uma decisão de um terceiro imparcial que vai ditar a solução da controvérsia. Mas esse terceiro não vai se preocupar em verificar quais são os sentimentos, quais são os reais interesses, além daquilo que vem posto como a pretensão deduzida pelas partes no processo. De outro modo, é muito comum em conflitos familiares. Existem questões subjacentes, questões mais profundas, um âmbito mais profundo desse conflito que o judiciário não resolve. Que são questões que muitas vezes poderiam ser solucionadas com outros mecanismos, como é o caso, por exemplo, da mediação. Hoje a gente tem uma política pública, a partir da resolução 125 do CNJ, que vem difundindo esse meio de solução de conflitos, que é a mediação, onde a gente vai, basicamente, o que é apostar numa maior autonomia desses sujeitos, que eles possam dialogar, descobrir os reais problemas aqui que impedem o diálogo
e essa relação tem uma continuidade. Então, assim, para começar a nossa conversa, né, podemos dizer que uma parte dessa problemática, dessa crise do Poder Judiciário, ela reside nesse nosso ainda modo de ver, talvez um pouco ultrapassado, de imaginar o Poder Judiciário como o grande pai capaz de resolucionar todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos. Talvez um meio, né, buscar outros caminhos, como, por exemplo, né, outros meios de gestão de conflitos, que é o caso da mediação, da conciliação, da negociação, da arbitragem, que seria um caminho bem interessante também. Professor, eu li uma entrevista do jurista Lênio Streck, em que ele falou que aplicar a Constituição hoje é um ato revolucionário. Ele estava falando especificamente do juiz Corcioli em São Paulo e do Favretto aqui em Porto Alegre. Pegando esse gancho, né? O Poder Judiciário não está contaminado por um punitivismo e com isso deixa de ver o que recomenda a Carta Magna para ir seguindo as convicções pessoais punitivistas? Olha, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite para participar desse programa. Estou honrado aqui em participar com o professor Igor, meu colega, aqui no curso de Direito. E essa introdução feita pelo colega, essa pergunta que tu faz, mostra que essa questão é bastante complexa e ela poderia ser abordada de vários aspectos. Mas eu acho que a questão assim, de hoje, a gente ter essa realidade que tu coloca, talvez isso espelha uma realidade que se construiu durante um tempo em que o acesso ao judiciário era uma coisa um pouco mais, bem mais, melhor dizendo, restrita para a grande maioria da população. E nós temos uma tradição de acesso ao judiciário e de cobrança desses direitos, que por sinal, agora em outubro dos 30 anos que nós estamos tendo aí de Constituição, né, de 88, direitos que não foram devidamente efetivados. Ou seja, nós temos a Constituição em 88 e ela trouxe um grande conjunto de direitos, de princípios, inovadores em alguns aspectos. É uma Constituição bastante longa, né, bastante detalhada, e essa Constituição careceu e carece de efetividade a esses direitos. Então, quando hoje a gente tem um judiciário que poderia se diagnosticar como um judiciário moroso, lento, com mais de 100 milhões de ações judiciais tramitando, onde se poderia dizer também que há um ativismo judicial, onde há uma noção, então, punitivista, onde não há, muitas vezes, uma relação muito clara ou totalmente distante da Constituição com o caso concreto. Tudo isso é verdade, mas me parece que essa questão do acesso ao judiciário ela é um pouco mais recente do que se imagina, e esses direitos, para serem efetivados, muitas vezes precisaram, sim, ser materializados através de um processo judicial, através da busca de um caminho que era único, que era através do judiciário. Aí, se colocando ainda nessa conta, a inefetividade de muitas medidas por parte do Executivo, por exemplo, a falta de resposta do Legislativo a muitos anseios, sei lá, de minorias ou mesmo da maioria em relação a muitos aspectos. Então, o que sobra? Bom, se o Executivo não dá vazão às necessidades, aos pleitos da sociedade, se o Legislativo não adapta corretamente essa vontade, vamos dizer, de minorias ou mesmo da maioria na forma de lei, sobraria então aí a busca, vamos dizer, pela última trincheira que nós teríamos, né, de defesa desse jeito, que seria o Judiciário. Então, pode ser sim que hoje a gente tenha uma situação bastante desvirtuada, mas ao mesmo tempo, se nós olharmos por um outro aspecto, talvez é muito por causa do judiciário que muitas coisas foram atingidas, muitos direitos foram alcançados durante os últimos anos através do judiciário. Nós não podemos esquecer, por exemplo, de um exemplo muito claro, essa questão do acesso ao medicamento, acesso ao tratamento médico, a uma cirurgia. Bom, a gente tem um sistema único de saúde, ok, para muitas coisas ele funciona muito bem, mas para outras não. Então existe uma enorme quantidade de ações judiciais, nessa conta aí dos mais de 100 milhões, que tem como parte como demandada, o poder público.
ou seja, tanto a União quanto o Estado, o município, para buscar um direito que, em tese, teria que ser oferecido de outra forma, não através de uma decisão judicial. Então, não sei se tu concorda, Igor, mas uma grande quantidade desses processos não são entre pessoas apenas que litigam, que é um outro aspecto importante que tu até já colocaste antes. Sim, as pessoas são muito litigiosas, criou-se uma cultura disso, mas, por outro lado, a gente também tem uma grande quantidade de ações contra o Estado. O Estado, inclusive, acredito que seja um dos maiores litigantes, se não o maior litigante que nós temos. Então, muitas vezes a gente verifica esse embate entre os poderes e uma inefetividade também por parte do Poder Executivo, né, também por parte do Poder Legislativo, e um judiciário que acaba assumindo um espaço que muitas vezes não seria dele. Né? E especificamente sobre esse ponto, uma questão aqui até para a gente levar a reflexão, que seria o seguinte: a gente tem verificado muitas vezes o Poder Judiciário, talvez até usurpando competências que seriam próprias do Poder Legislativo. Isso é uma questão que está muito em voga, que vem muitas vezes traduzida como um ativismo judicial, como um judiciário de vanguarda. Nós temos um ministro na nossa corte, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, que expressamente defende que o Supremo teria um papel não só representativo e contra-majoritário, mas também um papel iluminista, né? E nesse aspecto, também a gente poderia questionar até que ponto, para o Poder Legislativo, muitas vezes, não é interessante ficar omisso quanto a algumas questões e deixar que o Judiciário decida. Porque a crítica que muitos autores fazem, o próprio professor Lênin, que foi citado, costuma fazer, é um Judiciário que acaba, muitas vezes, discutindo questões que seriam próprias da esfera política, mas talvez isso acontece porque para o poder político é interessante, para o poder legislativo é interessante. Pegamos o caso que hoje está muito em voga, a questão do aborto. Para o parlamento, muitas vezes, enfrentar essas questões sensíveis gera um desgaste no jogo político que pode depois prejudicar a imagem de certo parlamentar. Você pode acabar se comprometendo com uma ideia ou não, né, que seria natural dentro de uma democracia que fosse mais evoluída, que não é, digamos assim, não tão jovem quanto a nossa. Então, muitas vezes o que nós verificamos são parlamentares que têm receio de assumir posições firmes quanto a certas questões que são questões de nesse vácuo, o judiciário ocupa espaço. Ocupa espaço, mas o que eu quero levantar aqui, aproveitando a discussão, é que até que ponto esse vácuo não é deixado de modo proposital. Até que ponto esse vácuo não é interessante também, muitas vezes, para o parlamento. Deixar que o judiciário decida questões que seriam próprias da esfera política. E para muitas vezes, para a população, para a sociedade, num sentido geral, parece que é interessante, você imaginar, não, mas aqui eu tenho um espaço técnico com ministros que têm uma qualificação jurídica, só que, ao mesmo tempo, muitas questões que lá são decididas não são estritamente jurídicas, são questões de escolha política e que nós acabamos, digamos assim, abrindo mão do nosso espaço como indivíduo, nosso espaço de autodeterminação, de reivindicação de certos direitos que seria próprio da esfera política, e entregamos isso ao próprio Poder Judiciário, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Pois é, falando do Supremo, professores, eu li numa entrevista do jurista Fábio Condero Comparato, em que ele comenta que no Brasil sempre houve duas constituições, uma de fato e uma subliminar. A de fato sempre foi muito avançada e o que acontecia realmente subliminar, segundo a tese dele. E aí, pegando esse gancho, o Poder Judiciário não corrobora com essa tese. O professor, o senhor comentou antes, professor André, que o Judiciário sempre entra contra o Estado, mas, por exemplo, contra a emenda constitucional 95, que congela os gastos em saúde e educação por 20 anos, o STF foi a favor, dizendo que a população deveria arcar com esse custo, mas agora mesmo o próprio STF se auto dá um reajuste que quase dá todo esse rombo, essa economia que se faz com a questão da educação e saúde. Então, quer dizer, o
desde do impeachment em 2016, a Constituição tem sido sistematicamente atacada, principalmente os direitos sociais. O STF tem corroborado com isso. Eu acho que dentro da mesma linha que o professor Igor estava falando, me parece que quando a gente tem muitas demandas que não são atendidas da forma ordinária, vamos dizer assim, da forma que deveria, pelo poder competente, digamos assim, o legislativo deveria legislar sobre essas questões polêmicas e não, de certa forma, transferir decisões políticas para o judiciário. Isso é um problema. O executivo deveria ter medidas práticas que fizessem isso acontecer, sem necessariamente ser obrigado a fazê-lo pelo Poder Judiciário. Só que com isso a gente faz com que o Judiciário fique inflado com isso, de um lado dando respostas que não são dadas pelos outros poderes, mas de outro também querendo um espaço que ele está ocupando e se, vamos dizer assim, usando, não sei se a palavra é certa, mas se apoderando de um espaço que não seria dele, mas que foi, vamos dizer, oferecido a ele, não sei se é isso, mas oferecido a ele no sentido de que, bom, já que eu não consigo, de outra forma seria assim, e isso pode, evidentemente, causar esse tipo de distorção que tu colocas, porque quando eu transformo o judiciário num poder que, em vez de fazer a promoção, vamos dizer assim, da justiça, ele precisa fazer a acomodação da política, aí esse tipo de coisa fica muito fácil, porque entre esses movimentos de acomodação sempre sobram brechas, né, que vão se abrindo nesse processo, porque não há muitas vezes uma resposta adequada, e nessas brechas entra questões como tu colocaste, ou seja, questões que demonstram que o judiciário começa a ter uma certa autonomia para além da sua autonomia, vamos dizer assim, enquanto poder, né, enquanto repartição de poder. Então a questão dos aumentos que tu coloca, do aumento que tu colocas é emblemático. Bom, uma das justificativas, né, que está se colocando é que o judiciário, por sua vez, também cumpriu um papel muito efetivo sobre a corrupção e com isso conseguiu retornos de valores e que isso também tem que ser considerado. Bom, mas se a gente olhar por esse argumento, né, os estados e municípios não vão receber isso na mesma proporção, vamos dizer assim, desses valores recuperados. E a gente tem que entender que existem problemas fiscais não apenas na União, existem nos estados e, sobretudo, muitas vezes nos municípios. Então, cada um está resolvendo as coisas como consegue. Então, realmente, eu acho que esse é o ponto que o professor Igor colocou, é bastante importante, de tornar o judiciário tão político, acaba prejudicando o próprio funcionamento do judiciário, acaba, sim, dando uma abertura para mais ações judiciais, para mais litígio, porque se eu começo a ver o judiciário respondendo coisas que até não são em tese da competência dele, bom, então isso abre mais a possibilidade de desvirtuar ainda mais. Eu acho que isso é uma espécie de círculo vicioso em relação a isso. Acho que quanto mais isso vai acontecer, pior vai ficando essa situação que tu colocou. Tá. E até aproveitando, o senhor André colocou uma questão muito importante, né? A questão da separação de poderes. Porque quando nós imaginamos as três funções, notadamente atribuídas ao Estado, que se ligam ao direito, a função jurisdicional, que seria a própria exercida pelo Poder Judiciário, não necessariamente pelo Poder Judiciário, a função legislativa, ou jurisditiva, como se costuma dizer também, que não abarca somente a criação de leis, e a função administrativa, né? Nós poderíamos imaginar um Estado em que isso tudo está identificado no mesmo poder, né? Ou se fraciona, se divide o poder justamente para quê? Para enfraquecê-lo, para controlá-lo. Então, essa necessidade de divisão, de freios e contrapesos, ela é crucial num sistema republicano, justamente para que um poder não acabe usurpando os demais. E o que nós verificamos muitas vezes hoje é justamente um poder judiciário que, por questões às vezes contingenciais, questões que decorrem da inoperância de outros poderes, por questões estratégicas muitas vezes, como a gente comentou, acaba assumindo poderes que não lhe competiriam. E muitas vezes o faz sem justamente encontrar uma limitação que lhe seria inerente, que é a limitação do fenômeno jurídico, do direito.
Então, quando se diz que respeitar a Constituição é uma atitude que parece até conservadora muitas vezes, isso também se aplica ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque muitas vezes o discurso, a fundamentação das decisões do Supremo, ela é um discurso baseado em argumentos morais, em argumentos políticos, que muitas vezes são acatados, são bem vistos pela sociedade. Porque a sociedade às vezes espera esse discurso. Mas esse é o discurso que deve ser feito onde? Na esfera política, no parlamento. E não o Poder Judiciário decidir suas decisões, fundamentar suas decisões com base em argumentos morais. Porque aí não pode escorregar, sair da Constituição para ir para uma questão que está em voga, faz um jogo de cena para a população, mas não efetivamente garante a Carta Magna, que é a principal tarefa do STF, do Judiciário. Talvez assim, acho uma questão bem interessante isso, porque muitas vezes a Constituição é desrespeitada flagrantemente em decisões recentes que a gente observou aí, e são decisões muito bem-vindas por boa parte da população. Só que, de outro lado, uma semana depois ou um dia depois, outra decisão sai também sem esse esteio na Constituição e desagrada o mesmo público. Então, essa ambiguidade que vai de acordo com uma decisão mais política do que técnica, jurídica ou constitucional, que é o grande problema e que recebe a crítica ou a advertência de muitos doutrinadores hoje, porque não pode ser assim. Eu não posso jogar conforme a torcida. Exatamente, até porque também, né, professor, ali, então, conforme o entendimento, se for da forma como eu vejo, né, o judiciário não passa pelo crivo popular, né? Porque, por exemplo, se convoca uma Assembleia Constituinte, né, então passa pelo crivo popular no sentido de que são as pessoas que votam, quem vai fazer as leis, né? E aí no judiciário isso não acontece. Em outros sistemas, né, tem a questão do judiciário também é eleito, né? No nosso caso é diferente. Sim. Então isso foi uma tentativa até de tirar um pouco, talvez, a questão política, só que ao mesmo tempo a gente vê que em outros países onde o judiciário é eleito, essa influência política, por incrível que pareça, não se faz visível dessa forma como no Brasil. Aqui é por concurso, ok? Então seria a forma de tornar isso um poder afastado da política. Só que na prática o que está acontecendo é uma coisa diferente. E sem contar também, né, que o próprio STF... principalmente em tribunais superiores. É um tribunal político. Exatamente. Sim, totalmente político. E aqui um ponto que é importante é lembrar que um dos papéis, por assim dizer, da Constituição é exercer uma função contramajoritária. A Constituição justamente ela traz um núcleo de direitos fundamentais que serve justamente para evitar a barbárie, justamente para evitar que em momentos de comoção social, de instabilidade política, nós possamos sair dos trilhos, por assim dizer. Se costuma fazer no direito constitucional uma metáfora com as correntes de Ulisses, justamente dizendo que a Constituição funciona como essas correntes que impedem que nós possamos sair daquilo que foi pactuado, por assim dizer. E o que nós verificamos hoje é que, embora muitos ministros defendam esse papel contramajoritário da Constituição, isso muitas vezes é esquecido. Muitas vezes se opta por um outro caminho, que é o caminho de buscar uma legitimidade frente à população. Por mais que a gente diga que os ministros do Supremo, por não serem eleitos, eles não, digamos assim, não esperam essa legitimidade popular, muitos ministros, na condição de ministro supremo, buscam essa legitimação. Em que medida? Com discursos que agradam muitas vezes a população, que nem sempre são, digamos assim, adequados ao que está na Constituição, que muitas vezes extrapolam os limites do texto constitucional ou extrapolam os limites de atuação do próprio Poder Judiciário. Mas quando esse discurso é feito de um modo que atende, por assim dizer, o que a população espera, isso parece legítimo. Pois é, professor, e aí esse discurso populista, digamos assim, né, ele não corrói com a democracia, com a república? Eu acho que essa metáfora que tu colocaste das correntes do Ulisses é muito boa, porque o Ulisses faz isso para evitar ser tentado pelo canto da sereia. Exatamente. Né? Ele está amarrado no mastro e não quer, e diz, olha, me amarre aqui porque eu vou ouvir o canto e eu vou me jogar no mar. Não me soltem.
ou seja, a Constituição teria essa função. Então, assim, a metáfora é muito interessante, porque, na verdade, a sereia, ela canta, ela simbolizaria aí o clamor, as paixões, as coisas subjetivas que sairiam da razão, vamos dizer assim, judicial, da razão constitucional, porque não pode agora, né, a qualquer momento que o barco, para onde ele vai, eu estou sujeito às sereias, né? Não posso ficar nesse sentido. Então, para não ficar sujeito a isso, nós teríamos que estar sempre amarrados em alguma coisa, para dar um limite. Pois é, mas é isso assim, então, digamos, né, já que, pegando a metáfora do professor Igor, o barco não segue o mesmo rumo, no atual cenário que nós temos, né? Então ele vai indo para conforme o canto. E nisso ele não vai deteriorando a nossa democracia, a nossa república? Na verdade, a grande problemática é que aqueles que deveriam manter o barco amarrado andam muitas vezes conforme o que é mais interessante, que muitas vezes atende a população. E atende os anseios populares, vamos dizer assim. Mas momentâneos, diga-se de passagem, momentâneos. Porque nem sempre esses anseios populares são exatamente aquilo que foi posto na Constituição. Sim. Então, se falava antes, às vezes um excesso de punitivismo. Mas a população brasileira está cansada de ver impunidade, de ver uma série de situações. O senso comum então, diz isso, né? o discurso, muitas vezes punitivista, ele atende a esse anseio, né? essa sede de punição. Então ele acaba sendo um bom discurso. Eu não estou dizendo que necessariamente ele esteja correto, ele pode não estar, mas isso acaba atendendo aos anseios da sociedade. Mas isso, de certo modo, é um reflexo daquilo que se construiu, que é uma espécie de democracia de segunda classe. Sim. Uma democracia em que a gente, ao invés de reivindicar os nossos direitos, reivindicar no jogo político, acha mais comum deixar ao Poder Judiciário esse papel. Mas eu comentei do punitivismo porque eu acho ele perigoso, porque ele flerta muito com a arbitrariedade, com o autoritarismo, né? Isso pode acontecer, mesmo dentro do direito. Vamos dizer assim, essa arbitrariedade, me parece assim que aí volta a questão da Constituição de novo. Se a gente ficar mais vinculado ao que foi decidido pelo constituinte, na época, eleito dentro do jogo democrático para aquela função, como tu bem colocou, se a gente conseguir ficar dentro disso, talvez a gente não vai ter esse problema de excessos ou de desvirtuamentos do que está ali. Mas eu acho que esse problema é justamente aí que está, eu acho, a complexidade, que nem o Igor colocou. Existe um anseio de uma espécie de senso comum, que eu não sei se é da maioria ou da minoria, depende de quem grita mais alto, a princípio, quem é escutado de forma mais clara, esse parece ser o senso comum. Então, se eu consigo, de alguma maneira, divulgar que toda a população, digamos, generalizando, é a favor de tal ou qual coisa, isso acaba virando uma verdade. Então, eu digo assim, isso pode virar um problema muito sério logo aí na frente, porque, como a gente estava comentando antes em off, se eu tenho aí uma situação de direitos humanos que estão garantidos pela mesma Constituição que nós estamos falando, e quando eu vou aplicar ou falar de direitos humanos, eu sempre tenho uma grande gritaria sobre isso, dizendo que direitos humanos foram feitos apenas para favorecer criminosos ou coisas desse tipo, aí tem um claro sintoma de alguma coisa muito errada. Porque quando a pessoa está falando isso, ela não consegue se colocar no lugar de outros. E quando ela um dia precisar ter direitos humanos, fundamentais, constitucionais garantidos, ela vai querer eles, para si ou para alguém da sua família, porque ninguém está livre de qualquer situação dessa. Então, ou seja, antes da punição tem que vir o processo, e o processo tem que estar garantido na Constituição, é o que todo mundo espera. Agora, se eu hoje não estou na condição de processado e tampouco então de condenado e posso então fazer críticas aos que estão sendo, eu não consigo me colocar no lugar desse outro, porque amanhã pode ser eu. Então essa garantia constitucional, direitos humanos, direitos fundamentais, ela é ampla, é para todos. Eu posso não precisar nunca durante a minha vida, mas posso precisar várias vezes. Então assim, essa que a gente me refere a essa gritaria ou essa, como a gente colocou também a vontade em tese da maioria, muitas vezes pode estar totalmente equivocado. Ela sai do trilho, ela
ela quer uma resposta que não tem amparo. Então, por que eu vou esperar por um procedimento legislativo que coloque as coisas do jeito que essa maioria quer? Eu vou pelo caminho mais rápido. Eu vou transformar isso numa demanda. Eu vou tentar provocar uma discussão política dentro do judiciário. Aí não precisa nenhum deputado, nenhum senador se milindrar com o seu eleitorado para enfrentar essas problemáticas numa votação de uma lei ou numa modificação da Constituição. É muito simples, como muitos doutrinadores dizem, né? Mude-se a Constituição, se não está bom. Bom, como é que muda a Constituição? Através de um processo próprio, legislativo, previsto na própria Constituição. Professores, a gente está já no final do programa, nem fizemos intervalo de tão rico que está o debate. Pelo que vocês falaram, então, o nosso judiciário, assim como eu entendi, é reflexo da nossa sociedade, da nossa cultura. Pegando determinando isso assim, o nosso judiciário não careceria de um controle externo, né? Digamos, o executivo tem, né, cada 4 anos tem, né, passa pelo referendo, assim como o legislativo, mas o judiciário nunca passa por isso. O máximo que um juiz pode ser punido é ser aposentado compulsoriamente. Então, quer dizer, de que forma podemos ter um certo controle sobre o judiciário? Bom, o professor André tocou num ponto que me parece muito importante, quando ele falava da questão do processo, né? Eu sou suspeito para falar porque a minha área principal acadêmica é justamente o estudo da ciência processual. E quando nós falamos em processo, o processo ele é colocado na Constituição dentro do rol das garantias individuais. O processo ele seria, por assim dizer, nessa relação entre o poder jurisdicional e o indivíduo, a garantia, aquilo que serve para limitar. Uma garantia contra-jurisdicional, uma garantia contra o poder jurisdicional. Nós mencionávamos antes a questão da separação de poderes, ela se dá numa ideia de limitação horizontal, um poder controla o outro. Essa é uma forma que nós temos dentro de um ideal republicano de evitar que algum poder possa se sobrepor. Me parece que nós temos controles horizontais entre os poderes. O próprio poder legislativo controla questões de natureza orçamentária, questões fiscais do poder judiciário, a partir de Tribunal de Contas, né? E nós temos ainda o CNJ, que faz esse controle sobre o poder judiciário. Mas na relação judiciário-poder com o indivíduo, nós temos uma grande arma, uma grande garantia, que é um direito fundamental de primeira dimensão, que é o processo, como garantia contra-jurisdicional, que é um devido processo, como diz a Constituição. E esse devido processo ele é materializado em certos procedimentos, procedimento penal, procedimento civil, procedimento trabalhista, que, digamos assim, assegura o cidadão comum, o indivíduo que é autor, que é réu, indistintamente do polo que ele ocupa num processo, que ele tenha essas defesas contra aquele que exerce o poder. Porque é natural que quem exerce o poder venha a eventualmente se exceder, venha eventualmente a crescer no exercício do poder, e por isso que a gente precisa desses limites. Me parece que esse é um ponto a ser melhor explorado. Nós criamos no Brasil uma ideia de que o processo é algo a serviço do Estado, é algo a serviço do juiz, é algo a serviço da jurisdição, e com isso, obviamente, que as nossas garantias, as nossas possibilidades de defesa contra o poder, elas ficam bem limitadas, ficam bem restritas. E o outro lado é sim, nós começarmos a dar uma atenção maior a essa ideia de uma ciência que estude o fenômeno poder jurisdicional, desde questões envolvendo legislação específica, legislação que regulamenta a magistratura, que trate do CNJ, que trate de todas essas questões. Porque uma das críticas que eu li sobre o CNJ é que se tornou corporativista. Não sei se isso realmente procede. De ponto de vista, eu acho, porque na verdade toda instituição, de uma maneira ou de outra, ela pode ser acusada de corporativista, porque muitas vezes é feito pelos próprios pares, julgamentos, avaliações das coisas, mas eu acho também, que nem o professor Igor falou, existem controles externos
Existem maneiras democráticas e institucionais para cobrar esse tipo de coisa. Se isso às vezes não ocorre como deveria, bom, é porque talvez não está sendo bem conduzido, ou talvez não há uma vontade política, muitas vezes, para que certas coisas aconteçam em relação aos próprios poderes, né? Então, existe a possibilidade da própria mobilização popular, no sentido de cobrar de seus representantes atitudes, ou seja, há como os poderes interagirem nesse sentido entre eles para formar realmente esse sistema de freios e contrapesos e tal, para que isso realmente funcione de maneira harmônica. Mas isso não é uma tarefa fácil. Democracia não é uma tarefa fácil. É muito mais fácil para um ditador conduzir uma nação, porque ele determina. Uma casta determina certas coisas, as coisas são feitas. Muita gente quer isso, né? Quando você está junto com o poder, deve ser adequado, mas para quem que é a grande maioria que vai ter que se submeter a isso, é muito difícil. Então, a gente vê isso na história, durante vários períodos da história em que a democracia se fragilizou, deu espaço para o totalitarismo. Por que o nazismo foi um fenômeno assim que aconteceu naquela época, na esteira do próprio fascismo, né? Porque havia um descrédito nos modelos tradicionais europeus democráticos, parlamentares. Havia um descrédito nos partidos, um descrédito nessas instituições, porque diziam que eles eram morosos, que eles faziam as chamadas politicagens, né? Ou seja, tudo era entendido como algo negativo. O debate, esse conflito de ideias, era visto como uma forma de atraso, de não ir para frente. Então vem alguém e diz assim, então a partir de agora a gente vai atalhar isso aí, é muito mais fácil. Então eu digo isso só para pontuar que a democracia, ou seja, esse papel das instituições, essa autonomia, mas ao mesmo tempo controlada, essa divisão clara de poderes, o não ativismo judicial, isso tudo faz parte de um jogo republicano. E ele é um jogo dos mais complexos que já foram inventados, pelo menos na minha opinião é. Ou seja, é muito difícil fazer isso através do consenso, da conciliação, do debate, da votação, das maiorias. E isso é tudo muito difícil, porque quem olha isso de fora vai dizer, isso aí é uma coisa muito complexa, isso aí não funciona, é por isso que não funciona. É porque tem muitos agentes envolvidos, mas a gente vê, pelos exemplos históricos que a gente tem, que não é por aí. Ou seja, é justamente nessa complexidade que me parece que se consegue alcançar talvez um ideal de justiça mais próximo do que se espera. Sim. Ok, o professor teria mais questões para abordar, mas infelizmente a gente já passou do nosso tempo. Professor André, professor Igor, muito obrigado pela participação no programa. Obrigado. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.